Olá pessoal, agora eu vou fazer para vocês um resuminho da nossa aula 5 da apostila 2 de História do Brasil. Nessa aula, qual foi o destaque, qual que é o assunto que os vestibulares cobram? É o que se refere à ocupação do nosso território. Basicamente, a pergunta que se faz é como é que o Brasil ficou desse tamanhão, né? Um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Pensar que os portugueses nos ocuparam, Portugal é um país tão pequenininho, com uma população tão pouca população. Então, se você se recorda, essa ocupação foi se dando aos poucos e foi se dando por meio de ações que foram marcando cada uma das regiões. Então vamos começar pelo litoral. O fator de ocupação do litoral, que foi o primeiro, foi o açúcar. Começando pelo litoral do Sudeste, a capitania de São Vicente, depois Pernambuco e Bahia. Isso ali no século XVI para o século XVII. Na medida em que se consolidava o açúcar em Pernambuco e Bahia, a região vicentina vai entrando em declínio. E a população de São Vicente parte para o interior para tentar procurar ouro e pedras preciosas. Começa aí, então, nessa virada do 16 para o 17, o movimento bandeirante, outro fator de ocupação. Os bandeirantes ocuparão aqui a região sul, chegam a encontrar ouro aqui em Curitiba e vão em direção aqui ao interior do Paraná até Foz do Iguaçu. Os bandeirantes também irão em direção ao norte. Mais tarde, já no fim do 17, eles vão achar ouro em Minas Gerais. Muito bem, que outros fatores de ocupação nós tivemos? Então, voltando lá para Pernambuco e Bahia, produção de açúcar, consolidando-se, centenas de engenhos. Lá na região, com esse crescimento do açúcar, não era mais possível criar o gado junto com a plantação de cana. Então o gado lentamente vai se deslocando para o interior e se torna um fator de ocupação do interior do Nordeste. Aquela região do interior do Nordeste, gente, era cheia de tribos indígenas que são dizimadas. Ocorre lá um conflito bastante grave, chamado de a Guerra dos Cariris, que era o nome, enfim, dessas nações indígenas que morrem ou fogem. Bom, além do mais, nós temos os jesuítas. Preciso lembrar que os jesuítas começaram a chegar aqui no Brasil com os primeiros governadores gerais e vieram, evidentemente, com a tarefa de catequizar os índios e foram se espalhando, primeiro para a região sul, onde fundam várias missões jesuíticas e também para a região amazônica. A presença de jesuítas na região sul está ligada à criação de gado. Então o gado vai se espalhar por Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, graças à ação dos jesuítas. E lá na região norte, os jesuítas estarão vinculados à extração das drogas do sertão, as especiarias, como também eram chamadas, que eram os produtos nativos lá da região amazônica. Então, observe você que ao longo do século XVII, principalmente, esses fatores todos vão provocando uma ocupação do território, o surgimento de povoados, o surgimento de vilas, o surgimento de portos. Ao mesmo tempo, por causa da presença estrangeira, os portugueses também vão fundando fortes fortalezas, em torno das quais vão surgindo também povoamento, vai surgindo também uma ocupação. Bom, finalmente, final do 17, vem a descoberta do ouro. E com o ouro, na região das Minas, há um fluxo migratório de centenas de milhares de pessoas. A ocupação do interior, primeiro em Minas, depois no Mato Grosso, depois em Goiás, vai então se efetivar. Ao final do 18, o Brasil já era praticamente como ele é hoje. Então, veja, não foi um período tão curto, não foi um período tão longo, foram vários fatores em que os portugueses e os brasileiros, os portugueses que viviam aqui ou que já tinham nascido aqui, já chamados de colonos, e passaremos a chamá-los assim daqui para frente, vão ocupando esse imenso território. Pronto, está aí mais um assunto, um resuminho, para que você não esqueça e fique pronto para o vestibular. Grande abraço.